Bem, eu queria inicialmente saudar a todos e a todas, fazer antes de qualquer coisa, agradecer o carinho e o acolhimento que eu tive das pessoas que hoje estão à frente da rede Loufer Nunca Mais. E dizer que isso é talvez o fato mais importante de tudo que nós estamos vivendo ao longo desses 3 anos, né? E que nos fez chegar aqui a esse segundo encontro. Então, eu queria aqui deixar uma gratidão muito grande ao Henrique, a Isabel, que foi, como ela mesma falou, a gente teve um primeiro contato, né? Mas depois a Cleide, a Laura, o Sálvio, que chegou aqui também. Então, isso tem sido muito importante para nós. Elias falou aqui, Henrique falou, e todos se emocionam. Por quê? Porque nós estamos já vivendo aí, vamos para mais de uma década, de um período muito difícil nas nossas vidas. Eu me coloco na condição de vítima desse processo, mas como uma comunidade, né? Porque lá no início, né, dos processos de cada um de nós, nós ficamos muito sozinhos. Foi falado aqui que, inclusive, o partido não tinha tempo para nós. E, muitas vezes, eu mesmo confesso que eu me isolei porque eu já estava me considerando um chato. Toda vez que eu encontrava com algum amigo, o meu assunto era aquele, porque aquilo estava na minha mesa. Toda semana eu recebia uma notificação de algum processo, eram mais de 50 processos, com mais outras 50 ações de órgãos, né, que eu tinha que dar conta. Porque se você não responde, se você não defende adequadamente, você acaba condenado pela falta de uma informação, às vezes, que você tem na mão, mas se não chega lá, o julgador julga a partir do que ele tem no papel, friamente. E esse problema, né, Elias falou, esse problema de você não ter defesa, porque chega um momento que esgota a capacidade financeira de a gente pagar advogado, né? E você não tem mais como fazer uma defesa adequada e você vai assistindo o tempo contra você numa avalanche, né, de condenações, de coisas absurdas, né? Mas, assim, é muito importante esse relato, né, que nós estamos fazendo aqui, porque, com certeza, como eu, durante muitos anos, muitos e muitas dos que estão aqui podendo falar, estiveram calados, né, guardando essa mágoa, essa dor, né? E eu ainda posso dizer, eu não cheguei ao ponto de ser preso, né? Que é uma experiência muito mais dolorosa, como nós temos aqui à mesa, né? Nessa mesa de agora, mas a tortura de você ver a sua morte. O primeiro objetivo para quem está na vida pública é a morte política. É para destruir um adversário político. É tirá-lo do caminho. Mas não paro por aí, porque fala assim, se nós já botamos o pé no pescoço, vamos botar na cabeça e vamos acabar com essa história, que pelo menos fica livre dessa desgraça na vida da gente. É isso que a gente escutava. E aí vem a morte civil, que é isso que você falou, né? Você não poder ter bens, e você não poder... Você tem conta bancária só para receber o salário, é uma conta salário. E eles já estão entrando na conta salário, em muitos casos eles já bloquearam parcela, né, de conta salário para poder pagar
dívidas, né? Bem, o tempo é curto e é muito importante falar um pouco, sim, da questão pessoal. Eu vou fazer muito de maneira sintética, né? Eu entrei na vida pública em 2001, quando nós ganhamos uma eleição assim, muito difícil na cidade, e o prefeito, que era um amigo também de escola, como eu, engenheiro, ele me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento, em 2001. Colatina é uma cidade que fica ao norte do Espírito Santo, é uma cidade importante no contexto estadual, apesar de ser uma cidade pequena, com 120 mil pessoas, mas o Espírito Santo tem só a Grande Vitória, que é um centro maior, né? Hoje com mais de 2 milhões. As cidades do interior são médias para pequenas, né? Então, Colatina era uma cidade importante do norte, e essa participação como secretário me abriu caminho. Eu, que até então era militante, fui militante sindical, comecei no movimento estudantil em 78, 79, quando estudei no Vale do Aço, uma época de muita efervescência política. Em 1980, participei da fundação do PT no Vale do Aço, Ipatinga, Cesita, Coronel Fabriciano, que era a cidade onde eu morava, e daí para frente nunca mais me afastei. Fui militante do movimento sindical, né? Eu depois passei no concurso público como auditor fiscal da Receita Estadual e fiz parte do Sindicato do Fisco do Espírito Santo. E daí me integrei também na luta pelos direitos humanos, fiz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e depois também, e nunca também me afastei da questão partidária. Fui presidente do PT lá na cidade, do diretório, e fui coordenador de campanha nesse ano de 2000. Com isso, eu virei secretário, a convite do prefeito, e isso me deu uma base política para, na eleição seguinte, disputar junto com ele, o prefeito, que foi reeleito em 2004, e eu compus com ele a chapa de vice-prefeito. Então, dessa forma, eu entrei na vida pública. Em 2008, quando encerrou o mandato dele, eu era vice, houve um racha no nosso grupo lá na cidade, e o partido do prefeito, PSB, decidiu apoiar um deputado estadual, e o prefeito foi contrário e disse que ele não apoiaria, porque ele achava que o deputado devia continuar no seu mandato, ajudando a cidade, e apoiar um outro nome. E com isso nós rachamos. O deputado continuou candidato, e eu virei o candidato com apoio da administração, e com isso nós ganhamos uma eleição muito difícil. O deputado saiu com 50% de intenção de voto e eu com 3%. E nós viramos o jogo e eu ganhei a eleição. E junto com essa vitória, eu ganhei também a pecha de inimigo número 1 do deputado e do clã político dele, né? E no meu caso, toda a perseguição, ela não veio da direita nem da extrema-direita. Ela veio desse governo, que depois passou a ser comandado pelo governador Renato Casagrande, que se elegeu em 2010 a governador. E aí eu passei, então, até o final dos meus 2 mandatos, a sofrer uma perseguição implacável, que começou na eleição de 2012, né? Quando eu fui para disputar a reeleição, eu então já estava ao final do meu mandato inicial, eu disputei a eleição. O Ministério Público, o promotor, iniciou um procedimento investigatório em fevereiro de 2012 e concluiu esse procedimento em
em setembro, 4 de setembro de 2012, ou seja, exatamente dentro do período eleitoral. E feito com escuta telefônica, que era feito aonde? Na Secretaria Estadual de Segurança Pública, pelos membros do governo, dando vazamento para os candidatos que disputavam comigo a eleição, ou seja, toda a escuta vinha para a rua, nos comícios, na rua, nas redes, e esse procedimento só virou uma denúncia em fevereiro de 2013. Ele depois gerou uma condenação. Eles não, mesmo com escuta, eles não conseguiram me atingir, mas eles atingiram membros da nossa equipe, né? Que, no caso, a minha esposa era a secretária de assistência social na época, e eles depositaram um cheque de R$ 1.800 na conta dela, e com isso, eles usaram isso como prova para dizer que ela comandava uma organização criminosa. Então, olha, uma pessoa tem uma vida inteira de trabalho na vida pública, um cheque de R$ 1.800 transforma a pessoa na chefe de uma organização criminosa. E ela foi condenada nesse processo, e por não concordar com essa condenação, ela inclusive decidiu deixar o país, e nós estamos trabalhando na possibilidade de reverter esse processo, mas numa situação já muito difícil, porque o processo transitou em julgado, e o que resta para nós é uma ação de revisão criminal, porém a gente sabe que a jurisprudência é muito desfavorável no caso de ação de revisão criminal. Para encerrar, porque assim, já estou além do tempo, os processos continuaram e veio outro mais absurdo que esse. O Ministério Público pediu, ele executou um termo de ajuste de conduta que tinha sido assinado pelo prefeito em 1998, muito antes até de eu virar secretário. E esse TAC, ele estabeleceu uma multa de R$ 5.000 para cada servidor contratado em designação temporária. Inclusive, assim, o Ministério Público e a Justiça, eles têm um problema com isso, porque eles não compreendem como funciona a administração pública. Ela não entende que como é chamado DT, ele cumpre uma função onde às vezes você não pode colocar um servidor efetivo. Por exemplo, educação. O professor ele é titular de uma cadeira, né? Ele sai por algum motivo, adoece ou se afasta. Você não pode colocar outro servidor efetivo naquela cadeira, porque é daquele professor. Em algum momento ele volta. Então você usa a figura do contratado para você colocar ali. Então não é uma coisa ilegal. Bom, ele executou esse TAC, não era comigo. Ele começou a execução em 2006, eles empurraram essa execução até 2016. Em 2016, que era o meu último ano de mandato, o juiz sugeriu ao promotor, o juiz está no processo, o juiz sugere ao promotor que me inclua no polo passivo, eu que não estava no polo passivo. 30 dias depois, o promotor oficia pedindo a minha inclusão no polo passivo. E mais, pede também que o município, como ente público, seja retirado do polo passivo. Ou seja, no final das contas, eu fiquei como o único réu do TAC e fui condenado, na época, a 5 milhões
e hoje deve estar na faixa de 10. E por conta do pagamento dessa dívida, ele colocou a minha casa, meu único imóvel, num leilão. Nós questionamos, o oficial de justiça botou no processo uma certidão dizendo que ele não penhorou a minha casa porque era meu único imóvel, era o imóvel que eu residia. Pois o juiz deu prosseguimento no processo e levou a casa leilão e conseguiu, numa artimanha de formalismo processual, transitar em julgado o meu processo de execução do TAC, negando o direito de um agravo, dizendo que o advogado perdeu o prazo para pagar a custa que tinha que ser paga. Com isso, o processo transitou em julgado e eu não tive oportunidade nem de recorrer às instâncias superiores, né? Bem, eu vou encerrar, porque, assim, eu acho que nós temos que ouvir a todos, né? Oportunidade de dar a todos aí. Mas, assim, eu quero dizer que é muito importante essa oportunidade de poder estar falando disso, estar falando para pessoas que eu sei que estão ouvindo com o carinho, mesmo aqueles que não foram vítimas estão aqui porque compreendem a importância dessa luta e que nós precisamos fortalecer, né? E eu quero encerrar dizendo que existe em ação uma máquina de moer pessoas que foi se consolidando com tudo que a sociedade brasileira concedeu ao Ministério Público e ao Judiciário, mas especialmente ao Ministério Público, tantas garantias e tantas prerrogativas que hoje eles estão usando contra a sociedade. Então, um dos pontos importantíssimos da nossa luta, né, de agora para frente, além de cuidar daqueles que foram vítimas, é a gente discutir essas prerrogativas que dão aos promotores a possibilidade de fazer isso e de ficar impunes, porque nós não podemos nem entrar com ação de danos morais contra um promotor que claramente foi desonesto, foi vil contra tantos de nós, porque a lei os protege. Então, nós tem que botar o dedo na ferida, no CNMP. Olha o que aconteceu no processo do Deltan. Eles empurraram o processo dele até chegar o prazo de prescrever. Quando prescreveu, eles colocaram em pauta para dizer agora não dá mais, está prescrito. Então, é um corporativismo contra a sociedade, absurdo. E isso vale para o CNJ também, né? E, por fim, essa questão do Ministério Público investigar, isso fere tudo que foi pensado na Constituição de 88 para o Ministério Público, quando ele deixa de ser o fiscal da lei. Ele não é o promotor de acusação, ele é o promotor de justiça. Ele pode acusar ou ele pode defender. Então, ele tem que ficar distante das coisas para investir, para ver se a Polícia Civil, a Polícia Federal investigou bem. Ele tem que ficar longe para ver se o juiz está sendo imparcial ou não. Quando ele vira parte desse processo, quando ele quer ver o juiz acatar a uma denúncia que ele mesmo investigou, ele deixou de cumprir a sua função, mas deixou a sociedade descoberta. O cidadão não tem mais aonde se apegar, porque a advocacia no Brasil, ela não tem o poder de produzir prova. Então, ele tem isso. Quem iria